Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nesse exercício nós vamos resolver o seguinte, ó. Determine o menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio ao marcar 3 horas. Então vou colocar aqui um relógio, né? Uma representação para a gente visualizar o que está acontecendo aqui. Então note o seguinte, o relógio está aqui representado, dividido em 12 partes, beleza? A gente sabe que no relógio de ponteiro, o ponteiro maior é aquele que vai medir os minutos. Como a gente tem aqui 3 horas em ponto, né? Então esse ponteiro maior que vai medir os minutos, ele vai ter que ficar exatamente aqui, beleza? E aqui é onde começa a contagem aqui das 3 horas. Ok, e o ponteiro então das 3 horas? Vai ficar exatamente aqui. Então vou representar ele com uma outra cor. 1, 2, 3 horas, então ele vai ficar exatamente aqui, beleza? Bom, para a gente calcular então o menor ângulo formado, né, entre esses ponteiros aqui, a gente pode notar o seguinte, que esse ponteiro vermelho ele está aqui na horizontal e esse ponteiro verde, né, que marca os minutos, está na vertical. E note, pessoal, que eles estão formando exatamente o que? Um ângulo de 90 graus, beleza? Então já posso concluir que esse ângulo aqui ele tem exatamente 90 graus. Então esse exercício aqui ele foi fácil, né, pessoal? Então agora vamos fazer um outro exercício. Então nesse outro exercício aqui nós temos o seguinte: determine o menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio ao marcar 5 horas e 40 minutos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é representar o relógio aqui do lado. Então veja, o relógio já está aqui representado, né? Então como aqui está dizendo, né? Aqui está dizendo que são 40 minutos, 5 horas e 40 minutos. Mas primeiro vamos marcar aqui o ponteiro dos 40 minutos, que é o ponteiro maior, beleza? Então o ponteiro maior ele vai estar exatamente nos 40 minutos, ou seja, ó, 10, 20, 30, 40. Então o ponteiro dos minutos vai estar aqui. Já o ponteiro da hora, né, que está marcando aqui que é 5 horas, o ponteiro da hora ele vai ficar exatamente aqui, ó. Então 5 horas, né, e 40 minutos. Então 1, 2, 3, 4, 5 horas. Se ele está lá nos 40 minutos, então ele não vai estar aqui em cima do 5, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Beleza? Ele vai estar mais ou menos aqui, aproximadamente nessa posição aqui. Agora veja só, pessoal, repare que dessa vez, né, diferentemente do exercício da outra videoaula anterior, né, onde a gente teve que calcular, se não me falha a memória, 3 horas e 4 horas e 20 minutos. Naquela ocasião a gente teve que calcular uma medida angular bem pequenininha, né? Agora, que era menor do que essa parte aqui, por exemplo, dos 30 graus. Agora repara que nesse caso aqui, ó, a gente vai ter que calcular essa abertura angular aqui. Beleza? Essa aqui, ó. E aí tem um porém, ó. A gente sabe que cada parte dessa aqui equivale a 30 graus, não é isso? Então, ó, essa aqui, daqui até das 8 horas até as 7, equivale a uma abertura angular de 30 graus. E daqui das 7 até as 6 horas, mais 30 graus. Então a gente já sabe, então, pessoal, o seguinte, ó, a gente já sabe a medida angular daqui das 8 até as 6 horas aqui, ó, do 8 até o 6. Ou seja, a gente já sabe que no caso específico aqui, né, 30 mais 30 é 60. A gente já sabe então que aqui tem 60 graus. Então basta a gente calcular esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho, para a gente somar a medida angular desse pedacinho, desse ângulo pequenininho, com esses 60 graus aqui, e a gente vai obter
o menor ângulo formado entre esses dois ponteiros aqui. Bom, e aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Veja o seguinte, que se aqui eu tenho marcado 5 horas e 40 minutos, quantos minutos falta para me chegar até os 6 aqui? Concorda que são 20 minutos? Então esse pedacinho aqui, ó, esse simples pedacinho aqui corresponde a quantos minutos? 20 minutos, beleza? E por quê? Porque a gente sabe que esse outro aqui, ó, é 40 minutos, beleza? Então esse pedacinho pequenininho corresponde a 20 minutos. Então vamos calcular a abertura angular desses 20 minutos e daí a gente soma com esses 60 e vamos obter o menor ângulo formado entre os ponteiros desse relógio aqui. Então para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a regra de 3. Então a gente vai ter uma coluna aqui para o ângulo, beleza? E outra coluna aqui para o tempo, que está em minutos. Então a gente sabe, né, que no caso aqui cada parte dessa é 30 graus, então a gente sabe que para um ângulo de 30 graus ele vai estar associado a quantos minutos? 60, né? 60 minutos. E no caso aqui, como a gente quer calcular essa abertura aqui para 20 minutos, a grande pergunta é, qual que vai ser o ângulo associado a esses 20 minutos aqui? Então, para a gente efetuar o cálculo, a gente vai multiplicar em cruz. Então, vai ficar assim, ó, 60 vezes x, que vai ser igual a 30 vezes 20. Então, aqui, ó, 60 vezes x. 30 vezes 20, pessoal, é quanto? É 600, né? 600. Qualquer dúvida você pode calcular aí, beleza? Agora, como o 60 está multiplicando o x, e eu quero isolar o x, então eu vou escrever que o x é igual a 600. E esse 60 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo 600, beleza? Então agora a gente corta o zero em cima com o zero de baixo. E vai ficar o seguinte, ó. X vai ser igual a 60 dividido pelo 6. Ou seja, o x vai ser igual a 60 dividido por 6, que é exatamente 10, beleza? 10 o quê? 10 graus. Ou seja, a gente acabou descobrindo aqui o seguinte, ó, que esse ângulo pequenininho aqui, que corresponde a esses 20 minutinhos aqui, ó, esse ângulo pequenininho, ele corresponde a 10 graus. Ou seja, então esse ponteiro em relação a esse, ele forma que abertura angular? Vai formar abertura angular de 60 mais 10. Ou seja, 60 mais 10 que é 70, beleza? Ou seja, essa abertura angular então, entre esses ponteiros aqui, ó, beleza? É exatamente de 70 graus. Essa é a resposta procurada, beleza? Ok, pessoal? Então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.